Convenção Batista Brasileira lançou o tema para o ano de 2022, chamado Busquemos Paz com Misericórdia. Só busca paz com misericórdia quem nasceu de novo. Só busca paz com misericórdia quem é cristão de verdade. E com base nesse tema, então, durante o ano de 2022, nós vamos encharcar a nossa amada Igreja Batista Central com pregações voltadas para a vida cristã. E eu comecei uma série hoje pela manhã. Essa série terá 3 mensagens, sendo que a primeira mensagem teve como título Quem eu era antes de ter um encontro com Jesus. A segunda mensagem será pregada hoje à noite e tem como título A Obra de Cristo por Mim. E a terceira mensagem será pregada domingo que vem pela manhã, que terá como título Quem eu sou em Cristo Jesus. Então não perca essas 3 mensagens. Se você não assistiu a mensagem de hoje pela manhã, você pode assistir no YouTube. Você que está aqui hoje, te convido para estar aqui semana que vem, porque semana que vem pela manhã nós teremos batismo, nós teremos um coral da comunidade Eu Vou cantando aqui também. Então vai ser uma manhã muito especial. Então, para esse tema, eu convido você a abrir a sua Bíblia em Efésios capítulo 2, versículos do 1 ao 10. Efésios capítulo 2, versículos do 1 ao 10. Assim que você encontrar o texto sagrado, eu te convido a se colocar de pé para fazermos a leitura bíblica. Assim diz a palavra do Senhor: vocês estavam mortos em suas transgressões e pecados, nos quais costumavam viver quando seguiam a presente ordem deste mundo e o príncipe do poder do ar, o espírito que agora está atuando nos que vivem na desobediência. Anteriormente, todos nós também vivíamos entre eles, satisfazendo as vontades da nossa carne, seguindo seus desejos e pensamentos. Como os outros, éramos por natureza merecedores da ira de Deus. Todavia, Deus, que é rico em misericórdia, pelo grande amor com quem nos amou, deu-nos vida com Cristo, quando ainda estávamos mortos em transgressões. Pela graça vocês são salvos. Deus nos ressuscitou com Cristo e com Ele nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus, para mostrar nas eras que hão de vir a incomparável riqueza de sua graça, demonstrada em sua bondade para conosco em Cristo Jesus. Pois vocês são salvos pela graça por meio da fé, e isto não vem de vocês, é dom de Deus, não por obras, para que ninguém se glorie, porque somos criação de Deus, realizada em Cristo Jesus, para fazermos boas obras, as quais Deus preparou antes para nós as praticarmos. Até aqui, e que o bom Deus nos abençoe com a sua palavra. Podem se assentar. Um novo eu. A obra de Cristo por mim, a obra de Cristo por você. Hoje pela manhã eu comecei o sermão com uma pergunta: quem você era antes de ter um encontro com Cristo? Quem controlava a tua mente? Quem controlava o teu coração? Quem controlavam as tuas ações e os teus relacionamentos? E eu concluí a mensagem dizendo: o novo eu nunca pode esquecer de onde saiu, porque todo santo tem um passado, todo cristão tem um passado longe de Cristo, e este passado não serve para nos vangloriarmos, mas serve para valorizar a obra de Deus em nós e por nós.
Existem pessoas que, ao assumir um compromisso com Cristo, acabam tentando esquecer do seu passado. Não faça isso. Muito menos supervalorizar o passado. Nós também enxergamos isso, o outro extremo. Pessoas tentando supervalorizar o passado, também não faça isso. É importante lembrar o passado, não para se vangloriar, não para ficar chorando, deprimido, mas sim para valorizar a obra de Cristo em nós e por nós. Foi nessa situação que Cristo nos alcançou. Nós estávamos mortos, nós éramos desobedientes, nós estávamos condenados ao inferno, à ira de Deus, para a eternidade. Foi assim que eu concluí a mensagem dessa manhã. Sem Cristo nós estávamos mortos, nós éramos desobedientes, condenados ao inferno para a eternidade. Sem Cristo você está morto. Sem Cristo você é influenciado pelo mundo, por Satanás e também pelo seu próprio eu. Sem Cristo você está condenado a experimentar a ira de Deus para a eternidade. Voltando aqui para o texto, foi aí então que Jesus nos ofereceu liberdade. Foi nessa situação que Jesus nos ofereceu vida. Foi nessa situação que Jesus nos ofereceu a absolvição, algo que obra nenhuma pode realizar por nós, a não ser a obra de Cristo. Vaughan afirma com acerto que nesse parágrafo de Efésios capítulo 1 ao 10, Paulo mostra-nos o contraste entre a condição atual dos crentes e sua condição anterior. Antes eles eram objetos da ira de Deus, agora são beneficiários de sua misericórdia. Antes eles estavam presos pelas garras da morte espiritual, agora ressuscitaram para uma vida nova. Antes eles eram escravos do pecado, agora são salvos pela graça de Deus. Antes eles caminhavam pela estrada da desobediência, agora usufruem da companhia de Deus. Então, ao olhar para este parágrafo da Escritura Sagrada, eu aprendo a seguinte verdade que eu gostaria de compartilhar com você nessa noite e trabalhar em cima dessa tese. A nossa nova identidade começa em Cristo e termina em Cristo. Jesus nos resgatou de um ambiente de morte e nos trouxe a vida. Logo, ninguém pode orgulhar-se de sua condição de membro do corpo de Cristo. Não existe pessoa, um melhor do que o outro no corpo de Cristo. Não existe um maior do que o outro no corpo de Cristo. Nós recebemos tudo de nosso Pai, misericordioso e bondoso. Logo, todos nós somos iguais. Nessa nova identidade, todos nós somos iguais. Então, eu gostaria aqui de mencionar 4 verdades sobre a obra de Cristo em mim e por mim. 4 verdades sobre a obra de Cristo em você e por você. E a primeira verdade é essa: Deus me amou. Deus te amou. Deus nos amou. Na construção dessa nova identidade, nós precisamos entender que nós somos alvos do amor de Deus. Olha o que diz o versículo 4 aí na sua Bíblia. Todavia, Deus, que é rico em misericórdia, pelo grande amor com quem nos amou. Hernandes Dias Lopes, ele vai dizer o seguinte sobre o amor de Deus: somos salvos pela graça e misericórdia de Deus. Tanto a misericórdia como a graça vêm a nós por meio do sacrifício de Jesus na cruz. Foi no Calvário que Deus demonstrou seu repúdio ao pecado e seu amor pelos pecadores. Que amor é este? O amor de Deus, ele é inexplicável. A mente humana não consegue compreender o amor de Deus de tão grande que ele é.
mas tanto você quanto eu, ambos podemos experimentá-lo. Que amor é este? O amor de Deus, ele é imensurável. Ele é tão grande, tão largo, tão profundo que alcança qualquer pessoa em qualquer situação. O amor de Deus alcança qualquer pessoa em qualquer situação. Algum tempo atrás, uma pessoa me ligou perguntando se nós aceitávamos doações aqui na igreja, de roupas. Eu disse que sim. E essa pessoa me perguntou: tá, mas essas roupas vocês vão doar para a comunidade terapêutica de vocês, que vocês têm parceria, ou vocês vão doar para os moradores de rua? Eu disse: olha, nós vamos doar em primeiro momento para os moradores de rua. E ela disse: então eu não vou doar, porque este povo não tem mais jeito. Para essas pessoas não tem mais saída. Quantas pessoas estão se tratando lá na comunidade Eu Vou que saíram daqui? O amor de Deus, ele é imensurável. Ele alcança qualquer pessoa em qualquer situação. Hoje pela manhã eu falei sobre isso. A prostituta, o mentiroso, o assassino, antes de Cristo, estavam mortos, assim como você e eu também estávamos. Nós estávamos mortos, e assim como o amor de Deus, ele é imensurável, ele alcança qualquer pessoa, em qualquer situação. Ele nos alcançou e também pode alcançar qualquer pessoa da nossa comunidade, inclusive esses moradores de rua. Que amor é esse? O amor de Deus, ele é espontâneo. Ninguém obrigou Deus a amar você. Não há nada que você faça que seja capaz de comprar o amor de Deus. Paulo vai deixar bem claro isso no capítulo 2 de Efésios. Não há nada que você faça que seja capaz de comprar o amor de Deus, porque Ele decidiu amar você. Foi uma decisão dEle. Que amor é esse? O amor de Deus, ele é desafiador, porque ele nos desafia uma resposta. E a pergunta que eu vou fazer para você neste momento é essa: qual tem sido a tua resposta a este amor? Filipenses capítulo 2 vai dizer que Jesus abriu mão de sua glória, pisou nessa terra a fim de vir até aqui para demonstrar graça e misericórdia para com você e para comigo. Ele veio até aqui para reconciliar o homem com Deus, o homem consigo e o homem com seu próximo. Jesus nessa terra, ele foi humilhado, ele foi rejeitado, ele foi traído, ele foi crucificado por amor. A cruz é a maior demonstração de amor que alguém poderia fazer, e essa demonstração foi voluntária. Mas não adianta nada Jesus ter feito tudo isso se a tua resposta a este amor for negativa. Qual tem sido a tua resposta ao amor de Deus? É preciso lembrar aqui que a carta aos Efésios não foi uma carta direcionada a uma igreja específica. Foi uma carta circular, direcionada para várias igrejas. Logo, Paulo estava falando com crentes. Paulo estava falando aqui para pessoas que estavam tentando entender o amor de Deus ao invés de experimentá-lo. Algum tempo atrás, nós estávamos fazendo o culto dos adolescentes e uma menina começou a frequentar este culto. Essa menina, ela tinha o QI muito elevado, era uma guria muito inteligente. E naquela manhã ela pensou em suicídio. Mas antes de tirar a sua vida, ela fez uma pergunta: Deus, tu me amas? Se realmente tu me amas, hoje eu gostaria de ouvir isso da tua boca. Senão eu vou tirar minha vida. Naquela noite ela veio no culto e nós falamos sobre o amor de Deus. No final do culto ela disse: até aqui eu estava tentando entender o amor de Deus, mas hoje eu entendi que eu posso prová-lo, porque eu fiz essa pergunta e Ele falou comigo. Eu posso provar o amor de Deus.
Paulo, ele está falando para crentes, para pessoas que se achavam inalcançáveis devido ao seu pecado. Algum tempo atrás, conversando com um morador de rua, ele disse: eu sou filho de pastor, eu fui criado na igreja, muito cedo eu tomei a minha decisão por Cristo, eu me batizei, só que eu acabei caindo nas drogas, e hoje eu não consigo mais voltar para a igreja, porque eu acho que não existe mais perdão para mim. Olha quantas coisas eu fiz a este Deus que entregou a sua vida por mim. Mesmo sabendo do sacrifício de Cristo por mim, eu decidi ir para as ruas, eu decidi usar drogas, então eu acho que para mim não tem mais jeito. Este amor jamais vai me alcançar. Paulo, ele está falando para crentes, para pessoas que estavam tentando comprar o amor de Deus. Irmãos, alguns dias atrás eu falei sobre isso. Deus, ele deseja relacionamento com você, antes de sua mão de obra. Existem pessoas que acham que trabalhando para o Senhor vão conseguir comprar o amor de Deus. Não faça isso, porque Deus decidiu te amar. Você trabalhando ou não para Ele, Ele decidiu te amar. Na verdade, Deus, Ele deseja um relacionamento íntimo com você. Hoje, antes de entrar no salão de culto, eu estava fazendo uma leitura, esqueci o nome do pregador, e ele disse: não são as inúmeras tentações que abalam você, mas sim a falta de relacionamento com Deus. Porque se você estiver firme no Senhor, as tentações jamais vão te abalar. Jamais. O nosso resgate começa em Cristo e termina em Cristo. Jesus nos resgatou de um ambiente de morte e nos trouxe a vida. Logo, ninguém pode orgulhar-se de sua condição de membro do corpo de Cristo. Todos nós somos iguais. Recebemos tudo de nosso Pai misericordioso e bondoso. 4 verdades sobre a obra de Cristo por mim, por você, por nós. E a primeira verdade é essa: Deus nos amou. A segunda verdade é essa: Deus nos ressuscitou. Na construção dessa nova identidade, nós precisamos entender que nós estamos vivos. Se antes nós estávamos mortos, hoje nós estamos vivos. Jesus, ele nos arrancou da sepultura. Hoje nós possuímos o fôlego da vida. Hoje nós possuímos em nosso coração o espírito da vida. Hoje nós estamos vivos porque Cristo nos ressuscitou. O versículo 5 vai dizer assim: deu-nos vida com Cristo, quando ainda estávamos mortos em transgressões. Pela graça vocês são salvos. Em virtude ao pecado de Adão, todos nós estávamos espiritualmente mortos. Toda a humanidade está espiritualmente morta. E agora o texto vai dizer que Jesus nos ressuscitou através da sua palavra e da ação do Espírito Santo. Só existe uma forma de você receber vida. Só existe uma forma dos teus familiares receber vida. Só existe uma forma das pessoas que você ama serem arrancadas da sepultura, que é através dessa palavra e da ação do Espírito Santo. E a pergunta que eu te faço é: em que momento isso aconteceu? Em que momento você recebeu vida em Cristo Jesus? Em que momento você foi arrancado da sepultura? Você lembra desse dia? Você lembra do dia que você assumiu um compromisso com Cristo como Salvador e Senhor da sua vida, e nesse dia o teu coração se encheu de alegria?
A Bíblia vai dizer que só existe um momento que existe festa nos céus, que é quando um pecador se arrepende. Você lembra desse dia que você disse sim para Jesus? Eu lembro como se fosse hoje, esse dia em que eu estava num sábado à noite na igreja de Taquari. O pregador estava pregando em Atos capítulo 2, do 42 ao 47. E no final daquela mensagem ele disse: se você que entendeu que está morto em seus pecados, que hoje é influenciado por Satanás, seus demônios, pela cultura local, pelo seu próprio eu, e que está condenado à ira de Deus para a eternidade, se você entendeu isso e quer receber vida em Jesus, venha até a frente. Eu não sei como eu cheguei naquele lugar, mas eu estava lá de joelhos, chorando, dizendo: eu quero essa vida. Quando eu olhei para trás, a minha avó estava me abraçando, chorando, dizendo: glória a Deus, valeu a pena orar pelo meu neto, valeu a pena pregar para o meu neto, valeu a pena incentivar o meu neto os caminhos do Senhor. Aquele dia é como se fosse hoje. Cada vez que eu lembro disso, o meu coração se enche de alegria. Ao ler este texto, e quando eu cheguei nessa parte que Jesus nos ressuscitou, eu comecei a lembrar: eu fui arrancado da sepultura, o meu corpo fedia a morte como o corpo de Lázaro, mas hoje eu fui lavado pelo sangue do Cordeiro, e hoje eu vivo para a glória do Senhor. Na Universidade de Chicago, em cada ano eles têm o que chamam de Dia Batista. Nesse dia, cada um deve trazer um prato de comida e há um piquenique programado. Sempre no Dia Batista, a escola convida uma das grandes mentes da literatura no meio educacional teológico. No ano, eles convidaram o Dr. Paul Tillich. No outro ano, eles convidaram o Dr. Paul Tillich. E Dr. Paul Tillich falou durante 2h30, provando que a ressurreição de Jesus era falsa. Ele questionava estudiosos e livros, e concluiu que, a partir do momento que não havia provas históricas da ressurreição, a tradição religiosa da igreja caía por terra, porque era baseada num relacionamento com o Jesus que havia ressurgido, mas de fato, ele nunca havia ressurgido literalmente dos mortos. Quando concluiu a sua teoria, ele perguntou se havia alguma pergunta. Depois de uns 30 segundos, um senhor negro de cabelos brancos se levantou no fundo do auditório. Dr. Tillich, eu tenho uma pergunta. Ele disse enquanto todos os olhos se voltavam para ele. Ele colocou a mão numa sacola, pegou uma maçã e começou a comer. Dr. Tillich, e deu uma mordida na maçã. Minha pergunta é uma questão muito simples. E deu outra mordida na maçã. Eu nunca li tantos livros como o Senhor já leu. E deu outra mordida na maçã. E também não posso recitar as escrituras no original grego. E deu outra mordida na maçã. Eu não sei nada sobre esse fulano de tal que o Senhor citou várias vezes. E deu outra mordida na maçã. E ele acabou de comer toda a maçã. Mas tudo o que eu gostaria de saber é: essa maçã que eu acabei de comer estava doce ou azeda? Dr. Tillich parou por um momento e respondeu com todo o estilo de um estudioso: eu não tenho possibilidades de responder essa questão, pois eu não provei a sua maçã. O senhor de cabelos brancos jogou o que restou da maçã dentro do saco de papel, olhou para o Dr. Tillich e disse calmamente: o senhor nunca provou dos efeitos da ressurreição de Jesus na sua própria vida. Então, como pode afirmar o que o Senhor está dizendo? Se o Senhor não provou dos efeitos da ressurreição de Jesus na sua vida, como o Senhor pode provar que a ressurreição de Jesus não existe? Você já provou dos efeitos da ressurreição de Jesus na tua vida? Você já provou? Alguns anos atrás, eu escrevi um devocional que dizia assim: a melhor notícia que o mundo já ouviu veio de um túmulo vazio. Não adoramos o Cristo que esteve vivo e está morto.
Mas o Cristo que esteve morto está vivo. Se a ressurreição de Cristo nunca tivesse ocorrido, os cristãos seriam os mais infelizes de todos os homens. Em Cristo nós somos mais do que vencedores. Porque Cristo vive, nossa fé é válida. Porque Cristo vive, nossa pregação é verdadeira. Porque Cristo vive, posso crer no amanhã. Porque Cristo vive, temor não há. Não há. Não há mais o que temer. Deus é Deus. Se Ele fizer, Ele é Deus. Se Ele não fizer, Ele é Deus. A morte e os seus efeitos não têm mais poder sobre a nossa vida. Desse túmulo vazio, hoje ecoa uma mensagem de vitória. Deste túmulo vazio, hoje ecoa um brado de alegria e de esperança. Deste túmulo vazio, ecoa um desafio a você e a mim nessa noite, que é o de pregar o Evangelho. Pregue o Evangelho, porque somente dessa forma, aqueles que hoje estão mortos receberão vida. Pregue o Evangelho, porque somente dessa forma, aqueles que hoje estão cansados e sobrecarregados, encontrarão descanso. Pregue o Evangelho, porque somente dessa forma, aqueles que hoje estão condenados a experimentar a ira de Deus, irão receber a absolvição para a eternidade. É do túmulo vazio que vem este desafio a mim e a você. O nosso resgate começa em Cristo e termina em Cristo. Jesus nos resgatou de um ambiente de morte e nos trouxe a vida. Logo, ninguém pode orgulhar-se de sua condição de membro do corpo de Cristo. Recebemos tudo de nosso Pai, misericordioso e bondoso. 4 verdades sobre a obra de Cristo por mim e por você. Primeira verdade: Deus nos amou. Saia dessa porta sabendo disso. Deus ama você. Segunda verdade: Deus nos ressuscitou. Deus nos arrancou da sepultura. Deus nos tirou da sepultura, e não só nos tirou da sepultura, como também nos lavou. Hoje a nossa vida não fede mais a morte, mas exala o perfume de Cristo. E a terceira verdade: Deus nos exaltou. Na construção dessa nova identidade, nós precisamos entender que nós temos valor, porque nós fomos comprados por um preço muito grande, e esse preço é o sangue de Jesus. Nós temos valor, não por quem nós somos, mas sim pelo preço que foi pago por nós, que é o preço do sangue de Jesus. Olha só o que diz o versículo 6. Deus nos ressuscitou com Cristo, e com Ele nos fez assentar nas regiões celestiais em Cristo Jesus. Paulo está nos ensinando aqui que aquele que está unido com Cristo em seu sofrimento, também estará unido com Cristo em sua exaltação. Aqui na igreja nós temos costume de cantar um hino: seguirei ao meu bom mestre, seguirei ao meu bom mestre, onde quer que for, irei. Será que você pode repetir comigo? Seguirei ao meu bom mestre, seguirei ao meu bom mestre, onde quer que for, irei. Agora eu vou dizer para você qual o caminho que Jesus trilhou: um caminho de humilhação, um caminho de rejeição, um caminho de traições, de agressões, açoites e cruz. Você está disposto a seguir Jesus depois disso? Será que você está disposto a repetir comigo, depois de saber que o caminho com Jesus não é um caminho de flores, como é pregado aí fora? Será que você pode dizer nessa noite: seguirei ao meu bom mestre, este caminho de humilhação, de rejeição, de traição, de açoites, de agressões, porque eu sei que vai valer a pena? Será que você pode afirmar isso? Dizer que Deus me exaltou
não significa dizer que eu sou o preferido de Deus. Não significa dizer que agora eu sou cabeça, não cauda. Não significa usar os jargões aí do meio gospel, como por exemplo, eu sou o centro do coração de Deus. Dizer que Deus me exaltou significa dizer que hoje eu tenho valor não por quem eu sou, mas por quem Cristo é e por tudo aquilo que Ele fez em mim e através de mim. Gálatas capítulo 2, versículo 20, Paulo vai dizer: já estou crucificado com Cristo, e vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim, e a vida que agora vivo na carne, vivo pela fé do Filho de Deus, o qual me amou e se entregou a si mesmo por mim. Todo aquele que hoje decidir seguir os passos do bom mestre, um dia reinará com o bom mestre para a eternidade. Vale a pena. Esta vida é passageira, é como o vento, é como a neblina. Tudo aquilo que nós enfrentarmos nessa vida não vai se comparar com a glória que nós vamos experimentar para a eternidade. Paulo vai dizer que a obra de Cristo por nós é uma obra que nos leva à exaltação, porque Cristo foi exaltado e será exaltado para todo sempre. O nosso resgate começa em Cristo e termina em Cristo. Jesus nos resgatou de um ambiente de morte e nos trouxe a vida. Logo, ninguém pode orgulhar-se de sua condição de membro do corpo de Cristo. Todos nós somos iguais, porque a salvação não é conquistada por mérito. Fazer parte da família de Deus não depende de nós, mas depende dEle. Recebemos tudo de nosso Pai misericordioso e bondoso. 4 verdades sobre a obra de Cristo. Por nós e em nós. Deus nos amou. Deus nos ressuscitou. Deus nos exaltou. E por último, Deus nos guardou. Deus nos guardou. Em Cristo nós estamos seguros. Na construção dessa nova identidade, nós precisamos entender que nada vai nos separar do amor de Deus. Nada vai nos separar de Cristo Jesus. Nós estamos seguros. Se nós somos fracos, Ele é forte. E é Ele quem garante isso. Nada vai nos separar de Cristo Jesus. O versículo 7 ao 9 vão dizer assim: para mostrar nas eras que hão de vir a incomparável riqueza de sua graça, demonstrada em sua bondade para conosco, em Cristo Jesus. Pois vocês são salvos pela graça por meio da fé, e isso não vem de vocês, é dom de Deus, não por obras, para que ninguém se glorie. E o versículo 10, porque somos criação de Deus realizada em Cristo Jesus, para fazermos boas obras, a quais Deus preparou antes para nós, as praticarmos. Em Cristo nós estamos seguros. Ninguém pode nos arrancar desta posição. Semana passada eu preguei domingo à noite sobre participe do que Deus está fazendo. Não solte a corda. Eu trouxe uma corda e eu mostrei que a corda tem 2 pontas. Em uma das pontas fica o suporte. Em outra das pontas fica aqueles que estão na linha de frente. Todos nós fomos chamados para participar daquilo que Deus está fazendo. Uns sendo suporte, outros sendo linha de frente, mas o fato é que ninguém pode te arrancar desta posição, porque quem colocou você ali foi Deus. Romanos capítulo 8, versículos do 38 ao 39, vai dizer: pois eu estou convencido de que nem a morte, nem a vida, nem anjos, nem demônios, nem o presente, nem o futuro, nem quaisquer poderes, nem altura, nem profundidade, nem qualquer outra coisa na criação terá capacidade de nos separar do amor de Deus, que está em Cristo Jesus,
nosso Senhor. Conta-se que certa vez um navio sofreu com uma forte tempestade que sobreveio sobre aquele mar. Os turistas que estavam dentro daquele navio começaram a se desesperar. Corriam de um lado para o outro, gritando: nós vamos morrer, nós vamos morrer. Enquanto eles gritavam, um menino brincava tranquilamente no centro daquele navio. Depois de um tempo de correria, de pânico, alguém parou o que estava fazendo, olhou para o menino e disse: você é louco? Você não está percebendo o que está acontecendo? Nós vamos morrer, menino. E você aí, brincando tranquilamente. O menino olhou para cima e respondeu: nós não vamos morrer. Nós estamos seguros, porque o meu pai é o comandante desse navio. E voltou a brincar. Nessa nova identidade, você tem um pai. Este pai é o comandante do navio. Este pai é soberano e nada acontece fora da sua vontade. Você tem um pai e não é o pai do engano, não é o pai da mentira, não é o pai da morte, mas é o Deus dos deuses, o Senhor dos senhores, o comandante do navio. O comandante do navio. Eu quero concluir essa mensagem dizendo: um novo eu. A obra de Cristo por mim, a obra de Cristo por você, quem você se tornou após o encontro com Cristo. Isso nós vamos ver a semana que vem. Hoje quem controla a sua mente, o seu coração, as suas ações, os seus relacionamentos, tudo isso nós vamos ver a semana que vem. Mas hoje nós vamos focar aqui. Nós temos um Deus que abriu mão de sua glória e desceu nessa terra para me resgatar, para te resgatar da sepultura. 4 verdades sobre a obra de Cristo por nós. Deus nos amou. Deus ama você. E o amor de Deus, ele pode ser experimentado. O amor de Deus pode alcançar você em qualquer lugar. O amor de Deus é espontâneo. Ninguém obrigou Deus a amar você. Ele decidiu amá-lo. Deus nos ressuscitou, Ele nos arrancou da sepultura. Ele nos lavou com seu sangue. E hoje, ao invés de cheirarmos a morte, nós exalamos o bom perfume de Cristo. Deus nos exaltou. Aquele que hoje participa dos sofrimentos de Cristo, um dia provará da glória do reino de Cristo para todos sempre. E Deus nos guardou. Nada e nem ninguém pode nos arrancar dessa posição. Nada e nem ninguém pode te separar do amor de Deus. Nada e nem ninguém. Em Cristo você está seguro.